Geraldo Elísio Machado Lopes. Eu nasci em Curvelo, centro-norte de Minas Gerais, no dia 6 de julho de 1942. Estou no umbral dos 71 anos e sou filho de João de Souza Lopes e Cândida Machado Lopes, também naturais de Curvelo. O meu pai, ele começou a vida trabalhando como tipógrafo. Trabalhava como tipógrafo da Basílica do Santuário de São Geraldo, em Curvelo. Depois ele foi operário da fábrica de tecidos Maria Amália, do grupo Otto Lins Bezerra de Melo, que abandonou o setor hoteleiro, ou melhor, abandonou o setor têxtil para se dedicar ao setor hoteleiro. E a minha mãe era uma dona de casa e professora. Exerceu o magistério por pouco tempo, mas exerceu. A minha família é uma família marcada pela existência de inúmeros professores e professoras. Maravilhosa. Uma infância de um garoto pobre, mas que tinha uma riqueza que não tem preço para o qual possamos aferi-la. Carinho. Eu morei em várias casas. O meu pai não tinha casa própria. Eu morei em casas alugadas. Casas alugadas com quintais imensos, muitas árvores frutíferas e onde, quase ao final da tarde, chegavam bandos de maritacas, bandos, olha que eu estou falando, bandos de papagaios, araras azuis e vermelhas, que hoje desapareceram. Eu gostava de brincar na terra, eu gostava de catar mangas pequenininhas que caíam e com elas enfiando pauzinhos de fósforo, fazer boizinhos. Eu gostava de brincar na enxurrada, eu fazia barquinhos para soltar na enxurrada e não foram raras as vezes que esses barquinhos foram longe, levando alguns sonhos e de repente eu via uma ondinha maior de enxurrada naufragar os meus sonhos, mas eu sempre recomeçava. Olha, eu acho que a vontade de vencer na vida vem por último. Em primeiro lugar, veio o jornalismo empatado com a arte. E a vontade de vencer na vida veio em segundo lugar, mas despida de sentido de acumular. Eu não vejo necessidade de tanto processo cumulativo. Eu acho que para ser feliz não se necessita de acumular tanto, a não ser amigos
e conhecimentos culturais. O jornalismo começou no colégio. O colégio tinha um jornal estudantil. E eu fazia uma coluna de humor. E, determinado dia, um colega chamado José Abel foi a um clube destinado a operários. E começou a paquerar uma garota, por sinal muito bonita. E eu coloquei na minha coluna que o clube havia ganhado um novo sócio. A namorada dele deu uma prensa nele e ele me deu uns cascudos, ele era muito maior do que eu. Foi o meu primeiro contato com a censura. Censura essa que depois eu vivenciei pós o golpe civil-militar de 1964 e vivenciei agora em plena era da internet, quando do empastelamento do novo jornal. Eu nunca fui um bom estudante. Eu gostava de história, gostava não, eu adoro história, geografia, latim e outras línguas. Um dia, ao sair do colégio, me disseram que em Curvelo estava no ar uma rádio em caráter experimental, Rádio Clube de Curvelo, pertencente ao grupo da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Organizações Januário Carneiro. Eu fui conhecer e a primeira coisa que conheci foi a discoteca. Eu adoro música. Desde muito pequeno eu gosto muito de música, aplicado que fui por um tio, Ulisses Lopes da Silva, que é pai do ator global Ângelo Antônio. O tio Ulisses é meu padrinho, me aplicou em música. O meu pai, quando eu era pequeno, ele gostava muito de cantar as músicas de Vicente Celestino, ele tinha uma voz abaritonada, e eu tenho uma tia, graças a Deus ainda é viva, que levou uma escola de balé para Curvelo. Então, a música se juntou ao balé. Eu não gostava de estudar matemática. Eles me colocavam de castigo, trancado no quarto do tio Ulisses, que tinha uma biblioteca com mais de 1000 livros, mas esqueciam de me perguntar por que eu não me importava de ficar trancado. É porque eu ficava lendo os livros da biblioteca dele. Então, com todo este know-how, vamos chamar isso de know-how, foi fácil me identificar com as tarefas da Rádio Clube de Curvelo. Eu varri chão, eu fui técnico de som, umas mesas imensas, umas mesas desse tamanho assim, ó, e vinham os discos de igual tamanho, enviados pela The Voice of America, com músicas fabulosas, Gene Krupa, Billie Holiday, e era começo também da Bossa Nova, quase depois da Bossa Nova, o começo dos Beatles, um pouco antes. Eu não estou fazendo muita questão assim de uma ordem cronológica perfeita. Eu acho que às vezes o flashback é bastante interessante.
Um pouco antes tinha aparecido o Elvis Presley, quebrando todos os padrões da música tradicional. Eu peguei também a era do tango, a era do samba, a era do choro. Então eu falei, oba, isso aqui é o meu lugar. E fui me acostumando na rádio. Isso foi em 1961. Houve um concurso para locutores, aplicado pelo Ulisses Nascimento. E eu perdi. Eu não consegui passar no concurso. Aí eu fiquei de mal com a rádio. Fiquei 15 dias sem voltar à rádio. Mas houve um outro teste para aproveitamento de locutores, para narradores esportivos. Ninguém conseguiu narrar. Eu narrei. Bom, fiquei como narrador esportivo, participando de um programa de esportes com um amigo chamado José Afonso de Alencar Barreto, que foi presidente do Diretório Acadêmico Afonso Pena, hoje é um advogado e empresário muito bem sucedido. Ele veio para Belo Horizonte, eu assumi a direção do departamento de esportes, aí sim, de vez em quando fazia programa de disc jockey, que hoje chamam de DJs. Comecei a redigir, fazia programas de humor, tornei-me apresentador, enfim, fiz de tudo, de varredor de rádio a noticiarista. Uma tarde, logo no início, devia ter 10 dias que eu trabalhava na rádio. Aí chegou um senhor de terno, gravata, extremamente gentil e simpático, e me perguntou pelo responsável pela direção da rádio, que era o José Maria Sabará. Ele não estava, havia saído. Eu falei, olha, o diretor não está, mas o senhor quer conhecer a rádio? Eu posso apresentá-la para o senhor. Ele falou, quero, eu gostaria muito. E eu comecei a apresentar aquela rádio humilde, sacando adoidado, porque eu não conhecia quase nada. E este senhor, me olhando hoje, eu me recordo, com um ar muito bem-humorado e percebendo o entusiasmo daquele garoto, começando a carreira e tentando se fazer passar por um grande radialista. Depois que eu apresentei a rádio para ele, com acenos de cabeça, concordando com tudo, eu perguntei para ele, olha, desculpa, eu esqueci de perguntar o nome do senhor. Ele falou, muito prazer, eu sou Geraldo Elísio, e o senhor? Aí ele me respondeu, eu sou Januário Carneiro, não se meta gato mestre. E deu uma gargalhada. Foi aí que eu percebi com quem que eu falava e o entusiasmo dele ao ver o meu entusiasmo. Ele bateu a mão no meu ombro e falou, olha, vai em frente que você vai ser um grande radialista. O início de uma amizade que durou enquanto ele foi vivo e de um respeito permanente pela memória dele. Até porque, depois da Rádio Cultura, da Rádio Clube de Cotovelo, eu fui para
a Rádio Cultura de Sete Lagoas, levado pelo meu primo José Augusto Faria de Souza. Eu fui como noticiarista, mas descobriram que eu narrava futebol, eu acabei também na equipe de esportes. E tenho um orgulho muito grande de ter participado da inauguração do Mineirão. Um jogo da seleção mineira contra o River Plate, vencido pela seleção mineira com um gol de Buglé, o primeiro gol marcado no Mineirão. Eu sentia que eu tinha necessidade de ampliar os meus horizontes. E quando eu vim para Belo Horizonte, natural que eu procurasse a Rádio Itatiaia, porque a Rádio Clube pertencia a Itatiaia, eu me sentia em casa. Eu conversei primeiro com Assir Antão, que é um grande amigo. O Assir Antão me levou ao Emanuel Carneiro. O Emanuel queria um repórter dedicado a furos de reportagem e disse para mim, olha, nós vamos criar um apelido para você, daqui para frente você vai ser o Pica-Pau. Tudo bem. E existiu um martelete na rádio que era o seguinte: a estreia foi no programa do Maurino Grilo. De qualquer ponto da cidade vai falar o repórter Pica-Pau. Um cara legal. Esse martelete eu gostaria muito de tê-lo comigo, mas a rádio não tinha ainda o tipo de arquivo que tem hoje, e isto se perdeu no tempo, mas foi gravado na gravadora HP do meu grande amigo Paulo Bizarria. E foi na Rádio Itatiaia que eu vi a conviver com muitos grandes nomes do rádio. Januário, Emanuel, Oswaldo Faria, Cássio Murilo, Joselino de Souza Barros, Roberto Abras, Gil Costa, com quem muito depois eu fui trabalhar na última fase da Rádio Mineira, numa equipe muito boa, com o Walter Luiz, com o Cássio Murilo, novamente Aldair Pinto, e uma garotada que anda espalhada por aí, hoje nem tão garotos, mas face à minha idade, eu posso chamá-lo de garoto. Luiz Carlos Alves, um grande amigo. Luiz Carlos, nós trabalhamos muito juntos, quando ele para a Itatiaia e eu para a Rádio Cultura de Sete Lagoas, cobríamos os jogos realizados no Mineirão, tanto jogos pelo Campeonato Mineiro, quanto amistosos com clubes brasileiros e diversos clubes internacionais. Eu entrevistei Beckenbauer, eu entrevistei Levi Yashin, eu entrevistei Ratim, eu entrevistei Vorone, eu entrevistei Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, enfim, a nata do futebol, Reinaldo do Atlético, Tostão,
Tostão eu conheci iniciando carreira no futebol de salão, ainda na Rádio Clube de Curvelo. Alguém me disse, olha, vai lá entrevistar aquele garoto que ele vai ser um grande craque. Ele baixinho, muito tímido, falou muito pouco, apenas disse que estava gostando de jogar ali. Ele era jogador de futebol de salão, com aqueles dribles curtos que têm os salonistas. A exemplo do Eduardo Amorim, o Rabo de Vaca, que também foi salonista, com aquele drible curto, que depois brilhou no Cruzeiro, brilhou no Corinthians, foi campeão pelo Corinthians, participou da democracia corintiana e encerrou carreira como treinador na Grécia e hoje, de novo, em Belo Horizonte, e com o qual eu tenho laços familiares também. Não posso deixar de dizer de Djalma Santos, de Manga, de Ademir da Guia, de Roberto Dinamite, de Zico, enfim, uma turma de um futebol que marcou época e levou o Brasil a ser pentacampeão numa época em que povo podia frequentar estádio de futebol e violência. Era algo tão distante, que nós nunca poderíamos imaginar que ele chegaria ao ponto que chegou. Gostaria de citar também Jairo Anatório Lima, trabalhei com ele, um dos melhores locutores, Jugurta Anatólio, na Rádio Inconfidência, enfim, muita gente boa, muita mesmo. Em Belo Horizonte, eu trabalhei no Diário Católico, Afonso Celso Raso, o Zé Flávio Dias Vieira, Sertório Canedo, Hugo Madeira de Lei Arueira, que era do esporte, pai do grande chargista, que é o Arueira. Depois terminou o Diário Católico, eu trabalhei no Jornal de Minas, aí com uma outra turma, Ronaldo Solha, Luiz Otávio Madureira Horta, Fernando Zuba, Elizabeth Cataldo, Miriam Cristos, Silvio Scaglione, Mirtes Scaglione, Lúcio Braga, Jaime Barra, a equipe de fotógrafos. E entrei nesse ciclo migratório pelo qual passam todos os jornalistas, até chegar ao estado de Minas, onde eu já cobria a política, depois de ter criado com Cristiano Ferreira de Mello uma coluna chamada Plenário, que na época deu um ibope muito bom. E no estado de Minas, Francisco Stellig, Roberto Elísio, Marton Vitor dos Santos, na equipe de política, Roberto Melo, o Wilke Rodrigues, sem contar nas outras editorias, sempre que me requisitava algum trabalho, era o Roberto Drummond para a editoria de cultura, com Ângelo Osvaldo, com a Maristela Tristão, ainda na editoria de polícia, Vander Piroli, André Carvalho, que é meu conterrâneo, Tito Guimarães, Deia Januzzi, filha do grande craque que foi o Guará, e irmã de outro grande craque, o Luiz Carlos, que jogou pelo Democrata de Sete Lagoas e que eu cansei de narrar jogos com Luiz Carlos em campo e
assim, fazendo uma dobradinha muito boa com o Rui, com o Barrica, com grandes jogadores que eu conheci no interior. Narrei também corrida de cavalo. Curvelo teve um hipódromo. Esse hipódromo de Curvelo tinha 15 cavalos POs árabes e 25 POs ingleses comprados do Jockey Club do Rio de Janeiro e do Jockey Club de São Paulo. Enfim, uma passagem bem marcante que me levou ainda a narrar telequete, me levou a narrar basquetebol, a narrar voleibol, enfim, todos os chamados especializados de então. Os militares pentelharam muito a gente, mas a gente pentelhou muito os militares também. Você disse uma palavra fundamental: romantismo. Naquele tempo havia romantismo, tanto no rádio quanto no jornalismo. A partir do golpe civil-militar de 64, que eu cobri para a Rádio Clube de Sete Lagoas, isto mudou um pouco. Mudou muito. O profissionalismo passou a ter um peso muito maior. Não que não tivéssemos profissionalismo em nossa época. Havia, sim, muito profissionalismo, mas havia muito amor, havia muito de vestir a camisa. O horário profissional era de 5 horas. Às vezes a gente terminava, ficava mais 3, mais 4, conversando com os amigos. E dávamos sequência a essa conversa nos bares das boemias intelectuais, que hoje já não existem mais. Eu me lembro de pelo menos 300 a 350 jornalistas que se reuniam no edifício Maleta, na cantina do Lucas, desde o Wilson Frade, que era o mais afamado colunista social, ao simples foca que estivesse chegando a algum meio de comunicação da mass media. Tem uma história muito engraçada. Eu fui fazer uma cobertura no Palácio Episcopal de Sete Lagoas, exatamente na hora em que chega um grupo para comunicar ao bispo que os padres espanhóis de então seriam presos por suspeita de comunismo. O que eu fiz? Eu liguei para a rádio e disse: olha, injetem som na linha que eu vou fazer um comando, porque o padre não aceitou, o bispo não aceitou a prisão dos padres, então estão prendendo o bispo, porque o bispo se ofereceu para ser preso no lugar. Não se falava em ecologia, mas de repente ficou tudo verde. E alguém me disse: você não vai falar nada. Eu falei: não vou não, porque eu estou rouco. Mas me prenderam a si mesmo. Eu fiquei 40 minutos preso junto com o bispo. Mas como alguém teve bom senso e ligou para Belo Horizonte, recusaram a prisão do bispo. Soltaram o bispo
e me assaltaram também. Nesse dia eu viajei para uma cidade vizinha, não fiquei em Sete Lagoas. De madrugada chegou um comando da polícia e do exército e arrebentaram os 2 seminários existentes na cidade. Episódio este da quebra dos seminários, narrado no livro O Cristo do Povo, de autoria de Márcio Moreira Alves e lançado pela editora Sabiá. E uma vez também eu fui entrevistar Rio Strick. O Atlético estava ganhando de 2-0 do Santos, no Mineirão. E o narrador me pediu, olha, vá entrevistar o Strick, porque está faltando 2 minutos, e pergunte a ele sobre a brilhante vitória do Atlético sobre o Santos. Mas Pelé estava em campo. E como naquele tempo era difícil arrastar tanto cabo, aqueles microfones grandões, complicados, a hora que eu cheguei no túnel do Atlético, o Pelé estava empatando o jogo. E o Strick me deu um berro, que eu saí correndo igual desenho animado, assim, com a perninha no ar. Ó. E se não fosse o Zezinho Miguel, que era o assistente dele, ele teria me dado uns tapas, porque o Strick, fora do jogo, era uma figura adorável, mas na hora do jogo ele era bem complicado. Olha, quando eu comecei a escrever para jornal, o gráfico, ele tinha uma caixa que era subdividida em 2. Uma ficava em cima, a caixa era assim, aí ele fazia assim, uma embaixo e outra em cima. Com a pinça, ele ia pegando os tipos para fazer a composição. Na caixa de cima ficavam as letras maiúsculas. Nas caixas de baixo, as letras minúsculas. Daí a terminologia até hoje, mesmo com a tecnologia da computação, dizer caixa alta ou caixa baixa. Caixa alta maiúscula, caixa baixa minúscula. Passei pelos linotipos, passei pelas rotativas, até chegar à era da computação, onde hoje eu estou no Novo Jornal, facilitando bastante o trabalho da gente, mas, por outro lado, o jornalismo perdendo aquele amor à camisa. Antes, um fotógrafo ou um cinegrafista, para filmar uma cena de distúrbio de rua, ele tinha de entrar no meio do distúrbio, tomar cacetetada, não importava. Ele estava tomando uma cacetetada nas costas, mas com uma Rolleiflex apontada para o foco que ele queria, e no dia seguinte o jornal estava na rua com tudo aquilo documentado. Hoje não. Hoje você tem câmera que filma de longe, você pode fazer aproximações fantásticas, pode trabalhar a imagem no Photoshop. Para quem não conheceu as 2 épocas, não tem diferença nenhuma, mas para quem conheceu as 2 épocas, bate uma saudade que eu vou te contar. Olha, num país onde existem vários analfabetos, vários não demais, ter um diploma é um certificado de que o cidadão, pelo menos para ter este diploma de nível universitário, ralou
no mínimo 24 anos nos bancos escolares. Então, eu defendo o diploma, embora eu não o tenha. Mas você ter o diploma sem ter nascido com a vocação de jornalista ou radialista, de nada resolve também. Se você tem a vocação, se você estuda, você vai desenvolver essa vocação em patamares muito elevados. Mas se você estuda em níveis muito elevados, mas não tem a vocação, de nada servirá. Olha, com 5 anos, eu fiz um desenho do Castro Alves. E este desenho gerou muita polêmica na família. Porque uns diziam, não pode ter sido ele. Outros diziam, não, foi ele sim. Aí eu reuni os dois grupos, embora muito criança. Falei, fica todo mundo aqui. E fiz o desenho de novo. Eu toda a vida gostei muito de desenhos em quadrinhos. Apesar de ler muito, eu já li mais de 3.500 livros, mas eu ainda continuo gostando muito de desenhos em quadrinhos. E as revistas em quadrinhos, além de lê-las, eu gostava de ficar olhando e copiando, não colando, copiando mesmo. E isso foi desenvolvendo em mim o gosto pelo desenho, do desenho, o gosto pela pintura, embora uma grande contradição, eu tenha sido um dos piores alunos de desenho geométrico. Não me ponham régua e compasso na mão, que não vai sair nada. Gilberto Gil disse que a Bahia o deu, régua e compasso. Minas não me deu régua e compasso, mas me deu lápis e olhos para observar e fazer desenhos de observação à mão livre, e posteriormente aprendi também sozinho a pintar. Óleo sobre tela. O Geraldo Elísio é mais Geraldo Elísio numa outra área que não essas que você me perguntou. Quando eu escrevo poesia, eu sou mais Geraldo Elísio. Quando também escrevo letras de músicas. E tem um momento também que eu tenho muito carinho por ele, quando eu faço cinema. Olha, do Geraldo cineasta, eu tenho um curta que faz parte do porta-curta Petrobras, na relação de todos os porta-curtas que fazem parte do acervo. Meu nome está entre Glauber Rocha, Humberto Mauro, Carla Camurati e Nelson Pereira dos Santos. Só isto já me dá uma
alegria imensa, sem contar todos os outros que estão lá compondo esta relação. Foi a poesia que você perguntou também. Na poesia, como haicaísta, eu participo de algumas antologias onde estão mestre Bachô, criador do haikai, Milô Fernandes, Paulo Leminski, Donieda Prates Bernes. Eu acho que isto, para mim, é um resultado extremamente gratificante, ser reconhecido ao lado destes nomes, embora, do ponto de vista financeiro, nada ocorra, mas também não é a minha preocupação. A minha poesia é um diálogo comigo mesmo que eu reparto com as pessoas, da mesma forma que no cinema. O que faz o diretor do cinema? O que faz o câmara? Walter, você que é cineasta, é escolher o que há de melhor para quem irá ver estas imagens projetadas. E é o que eu procuro fazer, mostrar para alguém o de melhor que eu procuro, sem me julgar ser o dono da verdade, ver para mostrar. Por incrível que pareça, eu sou um locutor tímido. Eu estou falando e creio estar falando com uma certa loquacidade, mas eu sou por natureza tímido. Eu acredito que o correto é haver mais ordem, embora eu não seja tão ordeiro. Quando eu sou crítico, eu peço a Geraldo Elísio para dar licença, chamo um jornalista de codinome Geraldo Elísio, que vai pensar não no que ele gosta, mas no que provavelmente o maior número possível de público poderá gostar. Uma saudade muito grande de um homem simples, que começou como gráfico, passou pelo operariado de uma fábrica de tecidos e terminou a vida como funcionário público, e que me ensinou 2 princípios básicos: a honradez e a honestidade. Aliás, as duas não podem existir divorciadas uma da outra. Da minha mãe, que graças a Deus ainda é viva, em seus 94 anos, uma fé inabalável, uma capacidade de resistir inquestionável e uma doçura capaz de ser repartida com todos. Eu sou um anarquista. Ideologicamente eu sou anarquista. Portanto, eu não tenho partido político. A minha ideologia é a ideologia anarquista, do anarcós grego, que significa sem governo, não anarquismo sinônimo de bagunça. Mas, a exemplo da Zélia Gattai, esposa do Jorge Amado, eu sou um anarquista, graças a Deus, porque eu acredito ter sido Cristo
o primeiro dos anarquistas. Aliás, há um livro super interessante que tem por título Jesus Cristo, o primeiro dos anarquistas. Se o mundo fosse a bondade do amai-vos uns aos outros, assim como eu próprio vos amei, dito pelo Cristo, eu acredito que seria um mundo anárquico. Apesar de muitas discussões a respeito, eu creio num ser superior, eu creio em Deus. Eu creio que todos nós, de uma forma ou de outra, iremos para Ele. Porque o que é a vida, senão o giro de uma energia? Algumas materializadas, outras desmaterializadas. E para mim, crer em Deus, eu creio no Deus que criou os homens, não no Deus criado pelos homens. Sendo assim, ele é inteligência, ele é a bondade, o carinho supremo, a compreensão suprema. Não seria por, no máximo, 120 anos de existência que ele iria mandar alguém para um lugar muito ruim, como é a casa do contrário. Mas o caminho correto, por esta premissa, é que todos um dia voltem a ele. Como explicar isto? Eu não sei. Porque se soubesse explicar um Deus, eu seria outro Deus. E muito menos ainda tenho eu a pretensão de ser professor de Deus. Esse menino do vovô... meu filho. Tudo me aproxima do Arthur, não apenas a minha genética contida na genética dele, mas o sorriso dele, o olhar doce dele, o chorinho dele, às vezes sentido, quando as lágrimas contidas no rosto me comovem. Tudo, e saber que ele é filho de alguém, que é filha do meu próprio sangue, que é a Janaína, mãe dele. Eu me sinto extremamente feliz em ser pai da Janaína, da mesma maneira que eu me sinto extremamente feliz em ser avô do Arthur. A única diferença é que Janaína hoje já não precisa tanto de mim quanto ela precisou. E o Arthur precisa tanto de mim quanto um dia ela precisou. Depois que eu tiver de sair da terra, para um lugar bem tranquilo, com nuvens bem brancas, onde eu possa escrever poemas, onde eu possa, com um pincel imaginário, me utilizar das cores do arco-íris para fazer
alguma tela e, quem sabe, filmar a imagem de um mundo de muita paz, de muita justiça, de muita compreensão, que as pessoas não vão ver na tela do cinema, mas cada um verá em sua mente. Você é feliz? Olha, felicidade e infelicidade são momentos. Eu me julgo mais feliz do que infeliz. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui preste fides supplementum novo cedahitui. É um pedaço da música. Eu cantei essa música em coral de igreja quando eu tinha meus 15, 16 anos. E seu pai cantava? E meu pai cantou.